Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações aí para vocês sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos número 1 aqui de máquinas térmicas, né? Módulo 52 aqui de 2025, tá? A ideia, pessoal, é que você seja um engenheiro aí, né, projetista de sistemas de climatização, e você foi solicitado para fazer o cálculo de uma carga térmica de um escritório, né? E com esse cálculo da carga térmica a gente vai ter que dimensionar ali o equipamento de ar-condicionado, tá? Então, consultando aqui a planta baixa do local e algumas informações importantes que foi fornecida pelo cliente, você levantou aqui os seguintes dados, tá? E, pessoal, nós temos uma série de dados aqui acerca dos materiais construtivos ali que fazem parte desse escritório, tá? Parede externa, parede interna, janela, cobertura, porta e outras situações aqui sobre o local, né? Que a gente vai precisar, tá? A área do escritório, tá certo? A altura dele, ó, o pé direito, tá? O local, tá certo? Com a temperatura externa média. 7 pessoas aqui que vão ocupar esse escritório, em média, né? O tipo de atividade aqui é trabalho de escritório, que ocupa aqui uma carga térmica em torno de 130 watts aqui por pessoa. Tem 7 computadores, carga térmica de 145 watts aqui. Iluminação, pessoal, nós temos aqui 16 watts para cada metro quadrado, isso aqui é uma informação importante, tá certo? E taxa de infiltração aqui, ventilação, a gente pode desconsiderar. Temperatura dos ambientes adjacentes ali às paredes internas, nós temos 29 graus, tá? Então, nós vamos precisar bastante dessa tabela aqui para poder fazer o cálculo dessa carga térmica, tá? Então, vamos olhar aqui que nós temos a planta baixa aqui do nosso escritório, tá certo? E aí, pessoal, algumas informações importantes aqui sobre essa planta, tá? Ó, todas as paredes elas fazem divisas com ambientes internos, exceto a parede que fica voltada para a face leste, tá? Que faz divisa com o ambiente externo. Bom, então a parede que faz divisa aqui, aliás, fica voltada aqui para a face leste, essa daqui é onde está a janela, tá? E as demais aqui nós vamos considerar então que elas fazem divisa, tá certo? Com ambientes aqui que são internos, tá? Bom, aí a temperatura de projeto interna, né, a temperatura que a gente deseja que o ambiente se mantenha, 24 graus, tá? Então depois disso a gente tem que calcular aqui a carga térmica total considerando parcelas de condução de calor, ó, das paredes interna e externa, certo? Cobertura, janela, porta, pessoas, equipamentos de iluminação. Todos esses cálculos a gente vai ter que fazer aqui para a nossa atividade, tá? E depois com esses cálculos de carga térmica, pessoal, nós temos aqui essas opções de ar-condicionado que nós temos, tá certo? Nós vamos dimensionar aqui, ou seja, escolher qual é o ar-condicionado aqui que tem a melhor capacidade adequada para esse ambiente que nós vamos calcular, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu já deixei o arquivo aqui meio pronto para tentar otimizar o tempo do vídeo, certo? Mas dados que foram fornecidos para a gente. A área do escritório, 37,58 metros quadrados, tá? Está escrito na própria planta ali, né? A altura do nosso escritório, né? O pé direito é 3 metros, tá? A temperatura interna do escritório é 24 graus, a externa, tá certo? Fora, né, no ambiente externo do escritório é 33, e a temperatura dos ambientes adjacentes aqui, ó, ou seja, fazem divisa ali com as paredes internas é 29 graus, tá? Só para deixar calculado já, pessoal, eu já deixei pronto aqui, ó, a diferença térmica externa, tá certo? Ou seja, a variação de temperatura que eu tenho da parte exterior do nosso escritório para a parte interior, tá? Então, é só a gente calcular um ΔT externo aqui, que dá 9 graus, né? 33 menos 24. Diferença térmica interna, pessoal, tá? Então, vão ser lá a temperatura dos ambientes adjacentes, ó, que é 29 menos 24 graus, que é a temperatura desejada dentro do escritório, tá? Isso me dá 5 graus aqui de ΔT interno, tá? Então, para melhorar um pouquinho, eu vou chamar isso aqui, ó, de externo, beleza? Que eu acabei esquecendo de colocar aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui pela seguinte metodologia, ó. Eu vou analisar a primeira parede externa, essa que fica voltada para a face leste, tá? E uma informação importante que foi dada para a gente é que ela tem cor escura, tá certo? Isso aqui está fornecido para a gente aqui, ó, nessa nossa tabela aqui, ó, material construtivo da parede externa, tá? Nós temos aqui, ó, a cor escura, tá? O coeficiente global aqui de temperatura já foi fornecido para nós aqui, 2,4 watts aqui para cada metro quadrado, tá certo? E aí, com base nisso aqui, a gente vai fazer os cálculos que nós precisamos para carga térmica, então, a contribuição dessa parede, né? O que nós temos que fazer aqui, pessoal, primeiramente é calcular o valor da área, tá certo? Quanto de área que essa parede tem, falando somente de parede, tá certo? Então, gente, se a gente olhar ali na nossa planta, tá?
Quero que vocês percebam que essa parede aqui ela tem 4,75 de largura, tá certo? E ela tem aqui 3 metros de altura, tá? Com isso eu consigo calcular a área da parede. E aí nós precisamos descontar a área da janela, tá? Se vocês olharem lá na nossa tabela, as dimensões da janela elas foram fornecidas pra gente aqui, ó. Janela externa, ela tem 2 por 1 aqui, ó, tá? Então a gente consegue calcular aqui a área da janela e descontar aqui da área total das nossas paredes. Então, como que eu fiz o cálculo aqui, né? A área da nossa parede é 4,75 vezes 3, descontando aqui, ó, 2 metros, aqui não é menos não, tá? Aqui é vezes 1 metro aqui, que seria a área da nossa janela, tudo bem? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, pessoal, 4,75 vezes 3 menos 2, né, que dá aqui, me dá uma área aí de 12,25 metros quadrados de parede, tá certo? Bom, o coeficiente global aqui de transferência de calor, aqui no caso é 2,4 watts para cada metro quadrado, tá? E aí, pessoal, uma situação aqui que é bastante importante é o seguinte, tá? Como ela é escura, tá certo? Nós colocamos aqui um adicional, tá certo? Um acréscimo diferencial aqui de temperatura, que é geralmente representado por um ΔT' aqui, ó, tá? E aí no livro texto de vocês nós temos uma tabela lá, tá certo? Que traz pra gente esses valores aqui. Essa tabela ela tá na página 62, tá? Do livro texto de vocês. E se vocês olharem lá, nós temos esse ΔT' para paredes a leste e a oeste, tá certo? E vocês vão verificar lá que ele vale 16,6. Então, dê uma olhada lá na tabela do livro texto de vocês, página 62, tá? Que lá tem para várias outras situações. E aí, pessoal, para a gente calcular a carga térmica, simplesmente a gente faz o produto aqui, ó, entre a área da nossa parede, tá? Esse coeficiente global aqui, de transferência de calor, tá? Que multiplica aqui o ΔT. Só que nesse caso eu preciso acrescentar, tá certo? Fazer o acréscimo aqui desse diferencial de temperatura, justamente porque nós temos aqui um ambiente de cor escura, conforme foi citado, tá? Então a área é 12,25, o coeficiente global total que foi dado para a gente é 2,4, tá? O nosso ΔT externo a gente já calculou aqui em cima, né, ó, beleza? Faz divisa aqui com a área externa, 9 graus, então 9 mais esse 16,6, tá? Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos obter um valor aqui de 752,64 watts. Watts é a unidade de medida de carga térmica aqui, tudo bem? Beleza, aí nós vamos então para as paredes internas, tá certo? Olhando lá na nossa planta, então, nós temos 3 paredes internas, tá? Fora a janela, nós temos essa aqui que está a porta, tá? Nós temos essa aqui, ó, que é a lateral, e nós temos essa daqui que seria, vou chamar de parede de fundo aqui, ó, tá? Então, vamos observar algumas situações, né? Essa parede de fundo ela tem 7,85, tá? Por 3 de altura, beleza? Essa lateral, ó, 4,75 por 3 de altura. E aqui nós temos a da porta, que tem os mesmos 7,85 por 3 de altura, só que eu preciso descontar a área da porta, tá? Então, vocês vão olhar lá na nossa tabela lá em cima, nós vamos ver o seguinte, a porta, ó, ela tem 1 por 2 aqui, ó, largura e altura. Então, com esses dados eu consigo calcular certinho a área dessa parede, descontando a nossa porta aqui, tá? Como é que eu fiz o cálculo aqui então, pessoal? Vamos voltar lá. 3 paredes internas. A do fundo é 3 metros de altura vezes 7,85 de largura aqui, ó. Isso me dá 23,55. Tá? A área da frente, ó, seria a área da parede menos a área da porta. Pessoal, a área da